último assunto do dia, vamos falar sobre Fernando Diniz, que é o novo técnico do Vasco. Né? Ele que foi oficializado, contrato até 2026. Vamos ler a matéria do GE aqui, que diz que foram 11 dias de negociação, né? Desde a demissão do Carille. Fecharam o contrato válido até dezembro de 26. A diretoria do Vasco diminuiu a diferença entre o salário oferecido inicialmente e a quantia pedida pelo treinador. Faltava acertar também questões como o valor da multa rescisória. Nessa quinta, dia seguinte à goleada sofrida pelo Porto Cabide por 4-1, os dirigentes concluíram a negociação. Pedrinho, tenho certeza que depois da goleada eles falaram assim: quanto você tá pedindo aí, Diniz? Tá bom, eu te pago. Que vergonha, hein, velho? Pedrinho Nossa. e seus diretores mostravam otimismo no acerto desde o início. Do outro lado da mesa, Diniz também mostrou-se inclinado a voltar ao Vasco, clube pelo qual passou em 2021. O treinador aceitou reduzir seu patamar salarial, mas por uma questão de posicionamento de mercado avisou que essa redução teria um limite. As negociações avançaram nas últimas 48 horas e tiveram um final feliz nessa quinta. O GE apurou que a assinatura do contrato deve ocorrer nas próximas horas. O Vasco tem urgência para anunciar. Diniz estava livre desde o dia 27 de janeiro, quando foi demitido do Cruzeiro, depois de 4 meses. E no seu trabalho anterior conquistou a Libertadores, a Recopa e o Carioca, mas também era lanterna quando foi demitido do Fluminense. Desde Carille, depois da derrota para o Cruzeiro, o Vasco disputou 3 partidas sob o comando de Felipe. A equipe empatou com o Operário e perdeu para o Palmeiras e para o Porto Cabide. O Pedrinho é fã de Diniz e tratou o treinador como plano A desde a saída do Carille. Felipe, o que você pensa de Diniz no Vasco? Vamos ser breves aí que eu tô atrasado. Vai ter muito trabalho pela frente, vai ter que se adaptar aos jogadores que tem na mão. Torço por isso, porque se for o contrário, eu temo muito pelo que pode acontecer com o Vasco na temporada. O jogo do Diniz é um jogo de dia a dia, é um jogo de extrema repetição e de muito erro para acerto. E acredito que ele vai ter muito, muito trabalho pela frente, principalmente para fazer as 2 principais peças do time em termos de qualidade, que hoje não entregam o que o jogo do Diniz requer, que é a intensidade, que são Felipe Luiz e Verratti. Eu quero ver como ele vai fazer para encaixar esses jogadores no time e como ele vai fazer. Quem? Verratti e Felipe Luiz. Felipe Luiz? Felipe Coutinho, cara, hoje tá difícil, cara. Tô confundindo todo Nossa, mundo. minha cabeça bugou aqui. Como ele vai fazer para encaixar o Coutinho e o Verratti no time. São caras que têm sido cobrados pela baixa intensidade durante os jogos, assim. Principalmente o Coutinho. É um cara que, desde que voltou, não entregou ainda. A barreira, como brinca a torcida, não virou baile. E fica a expectativa, né? De que o Diniz consiga fazer, por exemplo, o que ele fez com o Ganso, que ele faça com o Coutinho. O Cano vire faça o que o Verratti faça o que o Cano fez com ele no Fluminense. Embora sejam características um pouco diferentes, o Cano mais móvel e o Verratti mais paradão, mais centroavante de cabeça mesmo, de área. Mas assim, o restante do time do Vasco é muito limitado, cara. Muito limitado. E outra, veremos Diniz e Tietê trabalhando de novo, hein? Nossa, bem lembrado, hein? Estou curioso para ver como será Diniz e Porque Tietê, assim, ou mascaradinho de novo com E assim, com o vamos Diniz. lembrar que depois da separação, depois da saída do Diniz do São Paulo, o Tietê deu declarações públicas, inclusive no Podpah, muito assim, chateadas e amarguradas com o treinador. Hoje ele vai ter que rever o treinador lá. Eu acho que eles vão acabar se entendendo. Eu acho. Mas, não sei, né? Cara, o fato é que o Diniz não tem nada a ver com esse elenco do Vasco. Esse elenco do Vasco, tecnicamente, não vai entregar aquilo que o Diniz precisa para que ele execute o seu jogo. O Diniz, ele é um treinador de convicções pouquíssimo maleáveis. Ele é um cara muito rígido naquilo que ele entende, como ele quer que os times dele joguem. E nem todo jogador tem condições de jogar da maneira como ele propõe. O Diniz vem de um trabalho horrendo, 2 trabalhos muito ruins, mas um ano
ridículo que ele fez mais de 30 jogos, ele venceu 3 no ano inteiro. Ele tem aproveitamento de lanterna com o Fluminense e aproveitamento de rebaixado com o Cruzeiro. Somando os 2 aproveitamentos dele com Cruzeiro e Fluminense, ele tem um aproveitamento inferior ao do lanterna do ano passado, o Atlético de Goiás. Mas o Pedrinho não quer? Beleza. Azar o dele. Eu, sinceramente, para mim, eu acho muito pouco provável que o Diniz dure até o final do ano. E eu acho que o Pedrinho vai acabar prejudicando ainda mais o Vasco financeiramente, porque a multa não deve ser barata e em algum momento vai ficar insustentável, ele vai ter que mandar o Diniz embora. Eu não vejo o Diniz ficando até o final do ano. Até 26. E acho que... Não vejo o Diniz ficando até acho que o Diniz não... Não come panetone. Não come panetone, esquece. E o Panetone, peraí, o Panetone ele já tá no mercado ali em outubro. Entendeu? Pra, né... Comecinho de outubro já tem. Comecinho de outubro já tem. Eu acho que ele não chega a ver o Panetone ser comercializado. E aí, assim, a gente tá falando disso e mais. Quanto mais tempo pra mim o Diniz ficar no Vasco, maior são as chances do Vasco ser rebaixado. Pra mim, maiores são as chances. E eu falo aqui, não é porque é o Vasco, não. Porque se fosse o meu time contratando o Fernando Diniz, eu estaria desesperado. Eu não acredito no Fernando Diniz como treinador. Eu acho o Fernando Diniz um cara que tem ideias interessantes, um cara que tem uma visão sobre a vida interessante, um cara que parece uma pessoa muito legal, mas assim, Diniz bom pra mim é Diniz no cu do outro, não no meu. No meu time, e você pode ver que todo mundo que elogia o Diniz, quando você vai perguntar... porra, você tá elogiando o Diniz pra caralho, né? Você queria no seu time? Não, no meu não, acho que não tem nada a ver. É sempre assim, cara. Diniz bom é Diniz do toba do outro. Ninguém quer essa porra. O que eu mais vejo é palmeirense, é igual eu falei pro Massini aqui, o cara fã do Diniz, mas e no Palmeiras? Não, no Palmeiras eu quero o Thiago Mota ou o Klopp. Porra, velho. Elogia pra caralho o Diniz, aí saiu o Abel... É Klopp ou Thiago Mota, velho? Eu gosto do Diniz, tá? Não, então. Acho ele um ser humano foda. Não, você gosta dele como pessoa também. Mas... Porra, ele é um cara fenomenal. Eu gostaria muito de trocar uma ideia com ele. Acho ele também. Muito foda. Acho que ele, por exemplo, seria um puta de um gestor de categoria de base, assim. Eu também acho. Acho que ele seria um baita de um técnico de categoria de base. Assim. Também acho. E acho que recuperaria o que é o futebol brasileiro. Porque aí na base você pode, mano... Rapaziada, joguem livres, toque de bola, vamos pra cima. Agora o futebol profissional, eu acho que ele é um pouco extremo, assim. Eu concordo com o nosso querido amigo Murilo Franco, que tá aí na live, um abraço pra ele. Falou, eu quero ver o João Vitor na saidinha. É isso, cara. O Hugo Moura, eles já deram uma amostra domingo contra o Palmeiras. O Palmeiras deu uma pressionada ali no segundo tempo, deu uma abafada na saída de bola, os caras se enrolaram na saída de bola. Gol. E o Palmeiras fez o gol. Bichão. Já brincaram, pô, olha aí, o Vasco já tá... Eu acho uma sacanagem também, porque vários gols do Fluminense no auge ali com ele em 2023 saíram da tal da saidinha. Aí a gente olha sempre pro gol que o time tomou. E aí critica a saidinha de bola do Diniz. Eu já fui esse cara, mas eu revi alguns conceitos e falei, pô, não é injusto, velho. Quantos gols o Diniz toma na saidinha e quantos gols ele faz na saidinha? Toma mais do que faz. Eu acho que faz mais do que toma. Eu não acho. Mas enfim, aí a gente tem que analisar as estatísticas. Mas ó, o PJ, como vascaíno, posso afirmar que o Pedrinho, como presidente, é um ótimo comentarista. O Vasco virou SAF, Sociedade dos Amigos do Felipe e do Pedrinho. O Pedrinho, pra mim, sempre foi um comentarista superestimado. E ele agora, como dirigente, só mostra que, além de superestimado, ele era... como eu posso dizer, como que é a palavra mais correta para eu ser justo? Um demagogo, vai. O Pedrinho como comentarista é um demagogo, porque ele cobrava as pessoas do que ele não foi capaz de fazer. Demagógico, totalmente, assim. Então, o Pedrinho, para mim, ele é fraco comentarista, mas como presidente, trágico. E eu acho que o Pedrinho vai rebaixar o Vasco, tá?
É a minha impressão. Vamos esperar. Se o Diniz comer calar minha boca, sorte dos vascaínos, mas eu acho muito pouco provável. Eu acho que ele não come panetone. Vamos esperar, Felipe. Quem que o Vasco poderia ter trazido, né? Essa é a pergunta. Eu teria mantido o Carille. Com o Carille, o Vasco não cairia. Sabe o nome que talvez o Vasco poderia ter ido buscar, que faria um futebol feijão com arroz e com mínimo tempero? O Daí Helma. É verdade. É uma verdade. Técnico que monta boas defesas, joga de forma organizada. Acho que daria certo no Vasco. É. Mas, Enfim, é uma aposta ousada do Pedrinho. sem dúvida.